acho que agora eu também me ouço. Espero que vocês também. Obrigada pela presença de vocês e também a ACT pelo convite de estar aqui com vocês para discutir esse tema. Hoje pela manhã vocês ouviram muito. Quem estava aqui de manhã na abertura? Quem conseguiu, né? Conseguiu chegar, né? Mas, enfim, foi falado muito sobre inteligência artificial. E a discussão hoje aqui é sobre esses ingredientes. Quais ingredientes são esses, né? De uma estratégia bem-sucedida de inteligência artificial. E a pavimentação de tudo isso começa com dados. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Então, eu vou começar perguntando para você, Rafael, qual que é o segredo para pavimentar essa estratégia para chegar a uma inteligência artificial eficiente, assertiva, responsável e ética? Legal, obrigado pela pergunta. Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado também pelo convite. Um prazer estar participando aqui do painel com vocês. Débora, Mariana, Fred, André. Bom, voltando aqui na questão da pergunta, mais do que a tecnologia em si, né, e como todo o processo de inovação, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos e pilares muito importantes. Né? Isso não é diferente com IA Gen. A gente tem que olhar primeiro, né, para a questão de pessoas, cultura, ou seja, como é que está a nossa prontidão como empresa em relação a essa tecnologia e ter as pessoas certas, capacitar essas pessoas, não só de tecnologia, mas também de negócio, porque tirar o proveito de IA Gen vai muito além de capacitar somente um time de tecnologia. A gente tem que ter um time de negócio muito bem amparado, capacitado, entendendo efetivamente quais são todos os aspectos dessa tecnologia em si, como é que a gente consegue tirar o melhor proveito dela. A outra coisa é em relação à governança. A governança também é fundamental, ainda mais num aspecto tão crítico, né, como a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui dentro do nosso painel. E por último, a questão também de parceiros. Né? A gente tem que também ter a humildade de muitas vezes reconhecer que sozinho a gente não consegue fazer tudo. Né? E quais são os parceiros que têm já algumas competências já muito melhor desenvolvidas que a gente pode já conectar no nosso ecossistema e já acelerar, escalar o uso de Gen AI. Perfeito. André, qual a sua visão? Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Realmente esse é um tema extremamente importante dentro de qualquer organização. Né? E não existe AI sem uma estrutura de dados para atender e dar suporte para a evolução dessa tecnologia dentro das organizações. Um primeiro ponto muito importante para você ter uma estratégia de AI e dados dentro da organização extremamente assertiva é o quê? É estar alinhado com a necessidade de negócio. Então, estar alinhado com o negócio e realmente resolver problemas do dia a dia dentro da organização é somente isso que vai trazer o sucesso de uma boa cultura e estratégia de AI e dados dentro da organização. Então, quando você fala de dados para AI, para você suportar essa nova tecnologia, você tem de ter qualidade nesses dados, você precisa ter governança desses dados, porque quando você fala de AI ou qualquer outra tecnologia de AI, isso tem muito custo, né, para você entender ou colocar modelos de pé. Então, se você não tem um use case muito bem definido, isso realmente prejudica no dia a dia. Perfeito, a gente vai explorar um pouco mais sobre isso, mas agora eu vou passar para a nossa expert, a Mariana, para falar um pouco sobre esse tema também. Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou tirar aqui o fone para não ter retorno. Bom, eu acho que como o Rafa e o André trouxeram, né, fazer uma boa estratégia de dados e inteligência artificial requer um caminho super bem estruturado e planejado, não é algo que acontece do dia para a noite. Então, aqui, eu entendo que dentro desse caminho, muito trazendo o que eles já falaram, a importância de, desde o começo, a instituição que quer trabalhar com dados e inteligência artificial precisa construir uma boa plataforma de dados, né? Então, quando a gente fala de plataforma de dados, a gente está falando de ambiente escalável, de ambiente governado, a gente está falando também de ambiente com fácil acesso. Então, assim, quando você pensar que os dados já estão lá dentro e que seus analistas vão passar a fazer análises desses dados e futuramente você vai integrar a inteligência artificial ali, o acesso a essa plataforma de dados precisa ser muito fácil, senão você vai acabar tendo um problema depois.
E aqui eu acho que, falando de Open Finance, né, tem outro ponto que é super importante, como o André trouxe, que é garantir a qualidade de dados. Então, assim, você tem um bom ambiente de dados, você tem uma boa plataforma de dados, mas você não vai conseguir gerar uma boa estratégia de dados ou de inteligência artificial se seus dados não tiverem qualidade. Então, aqui eu entendo que é imprescindível todas as instituições terem processos que limpem, normalizem e enriqueçam os dados para que depois a gente realmente consiga tirar benefício dessas estratégias. Maravilha. Passando agora para você, Fred, qual que você vê que é o papel da liderança executiva nesse momento de inteligência artificial, de dados, e vocês como Act Digital, como apoiam os clientes nessa jornada? Obrigado, Débora. Boa tarde a todos. Bom, um prazer estar aqui com meus colegas aqui para falar desse tema. O papel da liderança ele é fundamental, né? De fato, na promoção da cultura que o Rafa comentou, orientado por dados nas empresas. Então, a gente espera da liderança mostrar o exemplo primeiro, mostrar tanto a visão do caminho que tem para percorrer e mostrar no dia a dia, na comunicação da liderança executiva, que hoje as orientações das empresas, as decisões, elas estão baseadas em dados. Tem que apoiar e para apoiar tem que investir. Então, investir em tecnologia, a Mariana comentou da importância de ter a infraestrutura de dados pronta para escalar, de fato, os dados na empresa. E investir nas pessoas, que o Rafa comentou, investir em capacitação, se tornar uma empresa data-driven, não passar por tecnologia, passar por ter pessoas, e todas as pessoas chaves da empresa sabendo falar com dados. Então, saber ler os dados, saber interpretar, analisar, comunicar, isso passar por, claro, uma capacitação mínima que vai permitir a alfabetização da empresa em termos de dados. Outro ponto que a Mari comentou sobre o acesso aos dados, a democratização do acesso aos dados, tem uma parte tecnológica, que é oferecer da maneira mais simples, self-service, o acesso aos dados, mas tem uma parte também de apoiar a mudança e quebrar os silos que podem existir nas empresas, então, silos entre departamentos, explicar e deixar claro que os dados ele não é uma propriedade de ninguém, nem de um departamento, nem a responsabilidade da área de tecnologia. Ele é, de fato, um ativo da empresa para gerar valor. E, para isso, a gente precisa embarcar todo mundo em contribuir na qualidade dos dados e na disponibilidade dele. Então, a Act Digital, como a gente entra nessa jornada? Hoje a gente acompanha várias empresas, grandes empresas, algumas representadas aqui, mas no setor financeiro muito, que estão em vários momentos da jornada. Então, a gente consegue entrar num momento que é mais voltado à estratégia, justamente, que é de avaliar o ambiente, avaliar o contexto, os objetivos e poder ajustar a estratégia voltada a dados. A gente trabalha muito na fundação, então, essa fundação técnica em ambiente cloud, a gente tem parceiros para nos ajudar, mas especialistas que vão conseguir criar essas infraestruturas de dados e depois os profissionais especializados para se juntar nos times, completar, porque tem que desenvolver os talentos de dentro e trazer talentos de fora. Então, a gente tem 600 profissionais especializados na área de dados e inteligência artificial e que estão hoje apoiando vários de nossos clientes, completando os times. Uau! Agora, Rafael, muito se falou aqui da estratégia de organização dos dados, a Mari falou, o Fred falou, o André também. Só que como equilibrar essa equação de organizar a casa, organizar os dados, avançar na estratégia de inteligência artificial e ainda atender a necessidades de negócio com privacidade e ética? Legal. Bom, pegando uma palavra aí na sua pergunta, né, que é equilibrar, né, o equilíbrio. Acho que tem alguns pontos aqui importantes que a gente precisa considerar para conseguir ter o melhor equilíbrio no uso de IA. Um ponto é com relação à accountability. É nossa responsabilidade sobre o comportamento da IA. Como a IA vai responder, como a IA vai tratar as interações com nossos clientes, com os nossos funcionários. Então, a gente não pode deixar isso de lado. A responsabilidade é nossa sobre como a IA vai responder, se comportar. E aqui, no caso do Bradesco, a gente tem um zelo gigante com a BIA, né, que é o Bradesco Inteligência Artificial. E
a gente investe muito, né, em testes, em curadoria, para quando interagirem com a BIA e for uma interação, por exemplo, de uma forma sexista, discriminatória, né, com falas violentas, né, a gente conseguir ensinar a BIA como que ela se comporta nessas situações. A outra coisa é com relação aqui a que você falou de segurança e privacidade. Ainda mais agora no contexto de IA generativa, a gente tem que ter um cuidado assim enorme sobre não deixar brecha para que nessas interações, às vezes questões assim muito simples, né, que a gente acaba vendo aqui no alguns exemplos ruins no nosso cotidiano, mas é um negócio que a gente tem que ter um cuidado assim enorme. Como é que via prompt a gente não vai conseguir deixar, né, ter algum tipo de acesso a uma informação ou alterar algum tipo de comportamento da IA de forma com a interação, de forma mal intencionada das pessoas com a inteligência artificial. Acho que esse é um pouco dos aspectos que a gente também tem que considerar quando a gente busca, né, esse equilíbrio, quando a gente busca ter uma IA assim, antes de entrar e escalar com os nossos clientes. Perfeito. Agora, o André, a gente conversou bastante, você começou a sua jornada no Banco BMG recentemente, mas você tem na sua bagagem aí um longo histórico de organizar, estruturar áreas de dados em bancos, instituições financeiras e outras empresas também. Como que deve ser feita essa estruturação? Qual é o segredo aí de sucesso, que é a pergunta de $1 milhão, né? Acho que o mais difícil é ter essa resposta, porque cada indústria, cada empresa tem as suas características e dados vai se moldar à necessidade. E é uma das coisas que eu acabo levando aqui na minha experiência, por passagem em outras instituições, tanto do mercado financeiro como não financeiro, estar alinhado com o negócio. Então, não existe dado hoje em nenhum lugar se ela não estiver resolvendo uma necessidade de negócio. Então, em todas as casas onde eu passei, acho que esse era o principal mantra. Então, por quê? Quando você começa a implementar uma estratégia de dados e AI para suportar o AI, você tem de resolver problemas de negócio. Então, isso acaba acontecendo que tem na indústria financeira e outras indústrias os grandes silos, né? O Fred falou um pouco aqui. Então, praticamente em quase todas as organizações aonde eu passei, essa questão de silos. E por quê? Não está certo ou errado. Muitas vezes os silos são formados porque eu não consigo entregar a informação. E lá no final, a área de negócio, ela precisa entregar esse dado, precisa tomar alguma decisão. E essas áreas elas acabam se capacitando, criando os seus silos de informações, que logicamente não é a maneira mais eficiente de você implementar, mas ela começa a responder às necessidades do negócio. Então, quando você pega esse ponto e você realmente começa a centralizar não a informação, mas sim você tem uma fonte única e democratiza esses dados dentro da companhia, o Fred também comentou um pouco sobre essa democratização, mas a democratização e faz também que você tenha a propriedade sobre aqueles dados. Então, as áreas de negócio também são responsáveis por aquele dado, por aquela informação que circula dentro da organização. E quando você traz essa cultura, e isso é cultura, a Mariana falou aqui, é uma jornada. Não dá para fazer isso de um dia para o outro, da noite para o dia. Você vai demandar tempo, esforço, aculturamento da organização. Então, você tem de trazer a organização como um todo, tem de ter patrocinadores fortes dentro da organização, para que essa estratégia e essa cultura de dados passa a fazer parte da organização. Então, esse acho que é se eu posso dar alguma dica aqui, é realmente estar muito alinhado com o negócio, ser próximo do negócio, entender qual o problema que ele quer resolver, que com certeza você vai conseguir colocar uma estratégia eficiente de dados. Sem isso, você vai ter iniciativas que vão ter início, meio e fim, mas não vão estar respondendo às necessidades do negócio. Perfeito. Mário, o Rafael falou de silos, né? Quando a gente fala de Open Finance, é ainda mais crítica essa questão. Como equilibrar mesmo essa conta de
Você precisa entregar um resultado para o negócio, mas você precisa integrar os dados internos e externos para entregar o Open Finance. Gente, hoje é com muita felicidade que eu consigo falar que dentro do BV a integração e o uso dos dados internos junto com os dados de Open Finance acontece de maneira muito natural. E isso é resultado de um trabalho de anos, né? A partir do momento que a gente passou a receber os dados do Open Finance, uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer é testar os dados de Open Finance frente aos modelos que a gente já tinha dentro de casa. Então, realmente aprimorar os modelos que a gente tem dentro de casa com os dados de Open Finance. Tem um dado já publicado, hoje o nosso maior case é o renda, então a gente usa os dados de Open Finance para conseguir averiguar a renda do cliente. Hoje, cerca de 50% dos clientes que compartilham dados conseguem ter uma renda maior. Isso se reflete em crédito, em todos os outros produtos que o cliente pode ter no BV. Então, a gente passou realmente a comprovar o resultado desses dados e, a partir disso, a companhia começou a se mobilizar nesse uso, né? Então, hoje, eu gosto de falar que a gente nem olha mais dentro do BV como dados internos e dados de Open Finance. São dados, e dados precisam ser utilizados no nosso dia a dia. Então, como eu falei inicialmente, a gente criou toda uma plataforma que permite o fácil acesso dos nossos colaboradores a esse dado. A plataforma é totalmente governada, mas auxilia as pessoas no seu dia a dia a buscar soluções em dados. Então, isso acontece de forma natural hoje, resultado de bons cases que a gente tem dentro do BV. Um verdadeiro exemplo aí de como quebrar os silos, né? Ou seja, com o Open Finance não deve existir esses silos, né? Muito bom. Agora, Fred, vou passar para você e a gente sabe que a inteligência artificial generativa é a nova V10. Todo mundo só fala nisso, inclusive a pesquisa da Febraban mostrou que 54% das empresas do setor financeiro usam inteligência artificial generativa. E eu acho que na vida pessoal de todo mundo usa aqui de alguma forma, né? Qual que é a estratégia que deve ser seguida pelas empresas para adotar a inteligência artificial generativa de forma consciente, mas também democratizando o uso da inteligência artificial? Perfeito. Bom, acho que o primeiro ponto é para adotar a IA generativa ou para a adoção de várias frentes, como o André comentou, a gente tem que estar numa estratégia alinhada com a estratégia de negócio da empresa. Então, a gente tem que, de fato, identificar quais são os casos de usos que vão se conectar com objetivos estratégicos da empresa em termos de retorno, principalmente, e poder, de fato, se colocar numa mentalidade de experimentação, uma experimentação rápida para ter conquistas rapidamente, a compartilhar com a organização e a partir daqui, de fato, conseguir ter um apoio maior e adotar isso com maior escala. Então, porque tem, claro, nós da área de tecnologia, acho que o ChatGPT eles nos ajudou, mas ele também colocou uma pressão acima das nossas costas, porque todo mundo conseguia usar ele em casa e já ver o poder, o potencial da ferramenta. Para colocar ele num contexto corporativo, a gente sabe que não é simplesmente abrir o celular e fazer uma pergunta. Então, desde o ano passado, um tema que a gente viu muito é o foco em eficiência. O ano passado foi um ano desafiador para o mercado, então as empresas estavam buscando muito a questão da eficiência, conectando com o tema da produtividade. Então, a gente viu os primeiros casos de uso de GenAI com as áreas de negócio e até os times de tecnologias. Então, nas áreas de negócio, a gente trabalhou muito na questão da capacidade de GenAI de ajudar time de negócio a fazer todo um trabalho de análise de documento ou de alta volume de informações. Então, análise de contratos, resumo, preparação de parecer para facilitar a validação, tomada de decisão acima de análise de documento, inclusive no treinamento incluir as regras de compliance do jurídico das empresas para ter alguns guardiões aqui já incorporados e acelerar de fato a produtividade dessa aprovação. Nos times de desenvolvimento, a ACT ela atua muito em dados, mas também em desenvolvimento de sistemas, software, soluções digitais como um todo. A gente viu aparecer os assistentes inteligentes para toda essa cadeia. Acho que o Rafa vai falar um pouco da experiência do Bradesco, mas de fato, como olhar toda a nossa cadeia de produção de uma solução e para cada membro
seja escrever requisitos, seja escrever a parte de cenários de teste, escrever o código em si com maior qualidade, com maior velocidade, criar esses agentes das várias personas dessa cadeia para criar isso com maior produtividade. Então, a eficiência foi um foco grande e isso fala muito com o negócio, então democratiza muito o tema. E outro tema foi muito na questão da experiência do cliente sempre. Então, até aí veio mais se conectar em algo que já estava em andamento. A Bia, não vou revelar a idade da Bia, a gente não fala isso, mas já faz vários anos que ela está funcionando. Então, GenAI veio para melhorar esse atendimento e inteligência artificial veio para usar os dados dos canais de atendimentos para trazer uma análise de sentimentos, para trazer informações, para personalizar uma experiência, diminuir riscos de insatisfação dos clientes, aumentar a oportunidade de vender produtos e serviços. Então, ali, na área de atendimento, foi um caso natural para seguir um caminho que as empresas já estavam identificando o potencial do atendimento digital, então só veio se conectar para completar. Então, depois de experimentar rapidamente, para escalar, aqui a gente está numa questão que é sem fundação clara de dados, sem qualidade, sem segurança, sem privacidade, a gente não vai escalar, a gente vai ficar na iniciativa, como o André comentou muito bem. Nossa. E a Bia, ela é como o vinho, né? Então, ela vai melhorando conforme os anos, né, Rafael? Agora, falando até na Bia, quais iniciativas vocês são agora de inteligência artificial generativa? Legal. Você comentou da pesquisa também de 54%. Acho que se fizer essa pesquisa depois do término da Febraban, com certeza esse número vai ser outro, porque alguém vai sair aqui com alguma ideia, alguma iniciativa estratégica de IA, porque todo mundo está falando sobre isso, né? A Bia, ela vem aprendendo ao longo do tempo. Acho que a Bia não tem problema aqui de falar a idade, diferente talvez de mim aqui, que tivesse um pouquinho mais de preocupação enquanto a isso, né? O projeto começou em 2015 e lá atrás a gente tirou o melhor proveito da tecnologia que existia ali para o momento, mas recentemente a gente vem aprimorando as capacidades, as competências da Bia com o uso de Generative AI. A gente também tomou cuidado, da mesma forma que nós tínhamos feito no passado, de primeiramente, né, capacitar a Bia, treinar a Bia e liberar a Bia num contexto que seja mais controlado. Então a gente começou expandindo o uso da Bia, vamos colocar aqui agências, né, Bia aqui para o atendimento, como um copiloto no atendimento aqui aos nossos clientes, justamente para ela ir aprendendo, sendo treinada e a gente vendo ali essas capacidades sendo evoluídas. A gente já está recentemente aqui com a Bia já clientes, né, com um público muito mais restrito, né, mas já disponível aqui no nosso app, sendo utilizado aqui por alguns clientes aqui do Bradesco. A gente também estamos evoluindo aqui as capacidades da Bia. Agora a gente pode falar que a Bia também é tech, então ela suporta aqui os nossos times de desenvolvimento, sugerindo, né, códigos, sugerindo testes, né, ajudando também na escrita de histórias. E como eu falei no início, né, da apresentação, a gente também tem que ter humildade, assim, muitas coisas da Biatech a gente desenvolveu internamente, mas tem muita coisa aqui que a gente está vendo de competências, né, de outras funcionalidades, de outras features que parceiros nossos já desenvolveram e a gente está integrando isso dentro da plataforma, formando um ecossistema robusto à disposição aqui dos nossos times aqui de tecnologia e desenvolvimento. Acho que esses são os pontos assim bacana que eu posso comentar aqui com vocês que a gente vem evoluindo lá com a Bia. Legal. Mari, o que vocês estão fazendo de IA generativa agora? Bom, gente, aqui acho que na mesma linha que eu falei sobre estratégia de dados e IA generativa ser um processo, a gente sabe que isso é uma maratona, né? A gente estava até brincando ali atrás, falando, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros e a gente está no primeiro quilômetro ali ainda. Tem muita coisa para aprender, mas o BV desde sempre esteve olhando para a IA generativa. Hoje, dentro de casa, a gente tem um centro de excelência em IA generativa. São 20 casos de uso já rodando dentro de casa, 40 mais em backlog. Eu acho que aqui, casos emblemáticos para a gente é o uso de IA generativa para a criação de peças, onde a gente conversa com o cliente, então peças de marketing mesmo. A gente teve uma eficiência em 80% do tempo de criação dessas peças usando IA generativa.
dentro de Open Finance, a gente vem tocando aqui junto com a ACT um projeto super legal, que é entender como a gente consegue personalizar o relacionamento com o nosso cliente através dos dados de Open Finance e a generativa. Então, o Open Finance, ele trouxe para o BV um cenário que até então não era conhecido para a gente, né, que é essa possibilidade de ter a visão 360 dos dados do cliente, né? A gente sabia quem era o nosso cliente internamente, mas agora a gente consegue saber quem é ele no mercado. Isso traz uma escala de dados enorme. Então, assim, você conseguir personalizar a comunicação para esses múltiplos cenários, para cada uma dessas pessoas, falando o que eu falo, com quem eu falo, quando eu falo e até em que canal eu falo. Isso é um super desafio e a gente entende que não tem outra forma de fazer isso a não ser com o AI. Então, a gente vem tocando esse projeto junto com a ACT, está sendo bem legal. Espero que em breve a gente tenha resultados que a gente possa trazer aqui para o público. Maravilha. André, você chegou com esse desafio, né? De acelerar a inteligência artificial generativa. Em que pé que vocês estão lá? O banco ele tem hoje um grande desafio, que é colocar AI, colocar dados como um dos principais drivers dentro da organização. E o desafio é o quê? Primeiramente é pegar os use cases, identificar esses principais use cases e colocar em prática a experimentação. O que o Fred falou aqui, todos hoje estão experimentando, porque são poucas empresas ainda que têm AI escalado para atender diversas organizações, atendimento, seja qual for a aplicabilidade que foi implementada, porque tem desafios de custos, tem desafio de use cases mais direcionados. Então, e isso para dentro do BMG é uma estratégia do BMG ter dados AI no foco. E o meu desafio agora, chegando algumas semanas aqui no banco, é justamente ajudar, porque algumas coisas já vêm sendo feitas, né? Então, alguns aceleradores já vamos utilizando. Por exemplo, cheguei lá, uma grata surpresa, nosso time já implementando para catalogar. Então, eu tenho de catalogar, eu tenho muitos assets de dados dentro da organização. Então, usar IA generativa para fazer a catalogação já é um acelerador, e ainda nos ajudando ainda no nosso processo de colocar dados ali no centro da organização. Mas tem outras coisas sendo pensadas dentro do banco, a parte de atendimento, visão de cliente, acho que é muito importante. Nós também temos iniciativas de Open Finance, e quando a gente fala de Open Finance, a gente está falando de uma volumetria muito, muito, muito grande de dados. Então, a capacidade de trabalhar e fazer e extrair o melhor dado dessa informação que chega dentro das organizações, acho que é um desafio para todas as instituições financeiras. Perfeito. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu queria ouvir de cada um de vocês, rapidamente, o que vocês acreditam que vai ser o futuro da inteligência artificial? Eu sei que a gente ainda está no começo dessa era, né? Muita coisa para evoluir, mas enfim, quais são aí os cenários possíveis? Vou começar com o Fred e depois eu vou passando aqui à minha esquerda. Bom, eu acredito que, na minha visão, o futuro vai ser através de em frente de especialização e integração. Por exemplo, em IA generativa, a gente conheceu os grandes modelos LLM, Gemini, GPT, generalistas, e agora a gente vai ir até indústrias, em domínios, em LLM especializado para ser mais otimizados, menos grandes e menos custosos, e também com riscos menores de alucinar, por exemplo. E criar o puzzle deles interagir um com o outro para criar mais valor na ponta. Então, acho que a gente vai ir neste caminho de integração, de especialização das IAs dentro dos contextos corporativos. Muito bom. Mari? Gente, eu acho que de tudo que é imaginável e inimaginável que a gente vai ver no futuro com inteligência artificial, acho que uma das coisas que eu anseio muito é a capacidade preditiva que uma inteligência artificial tem, né? Hoje, não falando só do mercado financeiro, mas de muitos mercados, a gente trabalha de uma forma reativa. E a partir do momento que uma inteligência artificial ajuda a gente a ser preditivo, isso tem impacto incalculável. Então, quando a gente fala de saúde, de logística,
do setor financeiro, o MIA ajudando a gente a ser mais rápido, a antecipar situações, eu acho que vai mudar bastante o panorama de mercado que a gente conhece hoje, panorama em geral. Então, estou ansiosa para isso acontecer. Boa. Rapidinho, Rafael, André, vai lá. Concordo com o André, acho que a gente está bem no começo, né, experimentando aqui inteligência artificial generativa. Vejo aqui que a gente vai passar de um estágio onde a IA está aprendendo, depois a IA cooperando ainda mais, né, mas como um copiloto, até a gente chegar num ponto onde a gente vai ter inteligências artificiais muito mais autônomas. E eu acho que mais do que a gente repensar, né, como atividades que hoje a gente faz, que possam ser substituídas, escaladas, ou até mesmo serem mais rápidas com IA, eu acho que uma reflexão que a gente tem que fazer para conseguir tirar o melhor proveito dessa tecnologia é o que hoje a gente não faz que a IA pode fazer. Muito bom, muito bom. André? Aqui, rapidamente, para a gente fechar, eu vejo assim, principalmente no BMG, onde o nosso público, a gente tem um público muito específico, aposentados, classe C e D. Então, ter AI para ajudar esse público, né, no dia a dia, trazer essa tecnologia para facilitar as questões financeiras desse público, então dá esse significado para esse público que é nosso cliente e é reconhecido o nosso cliente é 50+. Então, a partir desse momento, utilizar esse tipo de tecnologia para cada vez mais ajudar esse nosso público, esse nosso cliente, é o que a gente almeja aqui no futuro. Muito bom, várias reflexões aqui, aprendizados. Obrigada, Fred, Mari, Rafael, André. Se vocês quiserem continuar essa conversa, eles estarão por aqui também. Tem o stand da ACT e o mezanino na sala 12 para vocês aí seguirem com essas discussões. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada, Obrigado, pessoal. pessoal.